Vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse 14? Vimos na aula passada sobre os crentes que chegam ao céu imediatamente após sua morte e já têm de apresentar um cântico novo ao Senhor logo na sua chegada. Veremos agora mais algumas características desses crentes e algo que pouquíssima gente sabe a respeito dos últimos dias da era da igreja. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O versículo começa assim: são estes os que não se macularam, isto é, não se mancharam com mulheres, porque são castos, ou seja, puros. A melhor tradução para este versículo, na minha opinião, está na paráfrase da Bíblia Viva, que diz: porquanto eles são espiritualmente incontaminados, puros como virgens. Por que eu considero essa a melhor tradução? Porque, obviamente, a castidade aqui é simbólica, é aquela castidade da pureza espiritual, da fidelidade a Deus, e não castidade no sentido físico. Por quê? Porque uma pessoa não é mais espiritual que outra porque não faz sexo. Afinal de contas, o normal para Deus é justamente que as pessoas se casem. Basta olhar 2 textos da Bíblia. Gênesis 2:24, por exemplo, diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a regra geral. 1 Timóteo 4, 1-3 traz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, isto é, negarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Preste atenção, o apóstolo Paulo está advertindo aqui, nesse trecho, que nos últimos tempos, em outras palavras, na era da igreja, alguns vão negar a fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. E entre esses ensinos de demônios, Paulo cita proibição de casamento e abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então, quando você ouvir por aí pessoas falando contra o casamento, chegando até a proibi-lo, proibindo também a ingestão de determinados alimentos, isso aí, meu amigo, é coisa de demônio, é ensino demoníaco, porque o plano de Deus para a humanidade de forma geral é se casar. Cada homem ter a sua esposa, cada mulher ter o seu marido. Logo, quando o versículo aqui fala sobre castos, que não se maculam, é no sentido espiritual, pessoas que são fiéis a Deus e não trocam a Deus por outro ser, no caso, um ídolo. Estes vão para o céu, aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor. A própria relação de Cristo com a igreja é descrita como a de um casal comprometido em casamento. Você sabia disso? Veja só o que Paulo diz em Efésios 5, 22-32. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você percebe aqui a comparação o tempo todo da relação marido-mulher com a relação Cristo-igreja? Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí, para fechar, versículos 31 e 32, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que coisa linda, não é verdade? Continuando aqui o versículo. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. É claro que os que se mantêm fiéis a Deus, a Cristo, vão segui-lo por onde ele for. Aqueles que são verdadeiramente fiéis seguirão, repito, Cristo por onde ele quiser levá-los. Pode ser por pastos verdejantes, e aí nessa hora todo mundo quer seguir, não é? Mas também pode ser pelos vales da sombra da morte. Não importa. Isso é que é fidelidade. Seja na situação boa ou ruim, jamais deixam a Cristo. E por quê? Porque sabem que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Não foi assim quando alguns escandalizaram com as palavras do mestre e ele falou: vocês também querem ir embora? Ele perguntou isso para os discípulos. E o que foi que eles responderam? Para onde iríamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Versículo prossegue. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra redimido nas Escrituras carrega a ideia de alguém que foi resgatado de uma situação inescapável pelo pagamento de um preço. É como se a pessoa tivesse sido sequestrada, não há qualquer possibilidade de ela escapar e alguém vai lá e paga o preço do seu resgate. Isso é redimir. Jesus nos resgatou da condenação que sofreríamos pelos nossos pecados lá no inferno. E como ele fez isso? Pagando preço de morte na cruz do Calvário. Quando a gente fala que a salvação é gratuita, devemos sempre nos lembrar: foi de graça para nós, mas para Deus custou o sangue de seu próprio Filho. Por fim, o versículo termina dizendo assim: primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja só, nós somos vistos como primícias para Deus e para o Cordeiro. O que são primícias? As primícias, elas são os primeiros frutos de uma colheita, ou os primeiros filhotes de um rebanho, ou ainda os primeiros filhos de um casal, os primogênitos. É considerado, por isso, a melhor parte. Por quê? Porque nunca se sabe se virá mais depois. Não é isso? Se as primeiras coisas que você recebe, você já entrega antes de receber as demais, quem garante que você vai recebê-las? Ah, eu tive um filho aqui, vou consagrar a Deus. E se você não tiver mais nenhum filho? Ah, eu vou ter esses primeiros filhotes aqui e vou entregar para Deus. E se não vierem outros filhotes? Ah, a colheita aqui deu tanto, eu vou entregar essa primeira parte todinha para Deus. E se a colheita acabar por ali? Entregar as primícias para Deus é uma demonstração de fé. E por não saber o que virá, é entregar o melhor. Somos, para Deus, o melhor da humanidade. Sabia disso? Nós somos aquela parte que Ele mesmo escolheu para si, não por algum mérito nosso, mas unicamente por sua graça. Se alguém um dia falar para você: ah, mas Deus está discriminando porque escolheu você como melhor parte e eu, como é que fico nessa? Você simplesmente responde o seguinte:
Você quer fazer parte das primícias? Você quer fazer parte desse grupo? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador e você automaticamente será considerado entre as primícias para Deus e seu Cordeiro. Versículo 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Olha que coisa curiosa. Aqui no versículo 5 diz que aqueles 144 mil que aparecem ao lado de Cristo, eles não têm mentira na boca, não tem mácula, ou seja, não tem mancha, não tem impureza. Como assim? Qual crente que não peca por palavras? Tiago, o irmão de Jesus, chega a dizer em sua epístola: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso está lá em Tiago 3, versículo 2. Além disso, não se pode dizer que um crente, mesmo sendo justificado em Cristo, não tenha, durante sua vida neste mundo, mácula, não é verdade? Como entender, então, este versículo? A resposta para isso é lembrar que esses crentes que estão sendo mencionados aí acabaram de chegar ao céu, onde Cristo está hoje. É só você ver o comentário que eu fiz ao versículo 1 deste capítulo 14 na aula passada. O apóstolo Paulo disse, como vimos em Efésios 5, 27, logo acima, que uma das missões de Cristo é apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esses crentes aqui são descritos como sem mentira na boca e sem mácula, porque eles estão no céu. Crente que não peca mais por palavras, completamente puro, só no céu mesmo. Cristo pessoalmente está cuidando para que cheguemos a esse nível. Não se preocupe, Cristo há de nos apresentar no céu de forma perfeita e pura para a sua glória. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Essa é a parte que eu mencionei hoje no começo do estudo, que pouca gente sabe. De fato, este versículo 6 revela uma coisa que vai acontecer no final da era da igreja, especificamente no período que antecede imediatamente a volta de Cristo. Que coisa é essa? Quando os últimos crentes que tiverem de morrerem e forem para o céu, anjos vão aparecer literalmente diante dos não crentes, anunciando-lhes o fim. Nunca pensei que veria anjos de verdade pessoalmente. Sim, todos veremos, crentes e não crentes. Acreditemos ou não na realidade desses seres. E o que é que esse primeiro anjo vai fazer? Ele vai aparecer no céu diante de todos os não crentes que estiverem aqui neste mundo, e o versículo continua: tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Agora preste atenção. Embora essa mensagem do anjo seja chamada de evangelho, evangelho quer dizer boas novas, só vai ser boa notícia porque diz respeito à segunda vinda de Cristo. Porém, para os que não creram em Cristo como Salvador, será a mais terrível das mensagens. É chamado também de evangelho eterno porque esse evangelho foi planejado na eternidade passada, quando só havia a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a qual, entre si, determinou o processo de salvação dos eleitos desde antes da fundação do mundo. E qual é o evangelho eterno que esse anjo vai anunciar aos não crentes? Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar
e as fontes das águas. Professor, essa mensagem desse anjo aos não crentes não significa que estes terão uma chance imediatamente antes da segunda vinda de Cristo? Porque o texto diz que é ordenado aos não crentes que temam a Deus, deem-lhe glória e ainda por cima o adorem. Seria uma segunda chance logo antes de Cristo voltar? Infelizmente, meu irmão, minha irmã, não. O apóstolo Paulo é muito claro, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 10, quando diz que: "E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho." Quando Jesus voltar, quando ele surgir nas nuvens em glória, não adianta alguém ficar chorando, clamando, pedindo perdão. Não. O versículo 8 diz que ele vai surgir em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós estamos na era da graça. A porta está aberta para o caminho estreito. Infelizmente, poucos são os que se decidem e se decidirão seguir por ele. No dia da volta de Cristo, só haverá tempo para choro e ranger de dentes. E ainda assim, os não crentes terão de temer ao Senhor, reconhecer a sua glória, reconhecerem que Jesus é soberano. Na verdade, na segunda vinda de Cristo vai se cumprir aquilo que foi profetizado lá em Filipenses 2, versículos 9 a 11, que diz: "Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai." No dia da volta de Cristo, crentes e não crentes haverão de reconhecê-lo como Senhor. Você achou incrível a aparição de um anjo diante de todas as pessoas não crentes no final da era da igreja? Achou? Pois saiba que ainda outros 2 anjos irão surgir.